O tema colocado, o proposto pelo Dr. Líbio, é um paradoxo frente à terminalidade da vida. Então, o tema já deixa muito claro que se trata de uma argumentação a favor de alguma coisa, no caso seria a eutanásia, é isso que os autores colocam, diante de alguma coisa que não tem o consenso de todos, que, pelo contrário, a grande maioria não aceita. Quer dizer, nós sabemos que a maioria dos países avançados, civilizados, laicos, eles não têm a prática da eutanásia. Então, a colocação que eu faço é mais a partir de um texto que já tem 20 anos, né, na década de 90, né, um padre católico, Hans King, e um religioso protestante, Walter Gins, depois de dar um curso sobre este assunto na Universidade de Tubinga, eles editaram um livro, Morrer com Dignidade, um alegato, né, uma argumentação em favor da liberdade. Quer dizer, neste texto, o que os dois autores sugerem é que, se nós temos liberdade para viver e temos a vida digna que a gente escolhe, ou só temos uma vida digna se a gente sustentou essa dignidade, também a morte não deve se dar diferente. Também a morte deve ser com dignidade. E a gente sabe que a grande maioria não vive essa dignidade do morrer, né? Só um grupo muito seleto pode viver, porque não é uma coisa que possa ser improvisada. Quer dizer, a gente só pode ter uma boa morte se a gente viveu desta forma, se pensou desta forma. Tanto que, se um dia a gente tem a eutanásia aprovada, legalizada, será sempre uma prática de uma minoria, porque a grande maioria não está preocupada com a morte, ou não assume a sua preocupação com a morte. Eu chamaria atenção para os dois autores, porque se um é um padre católico e o outro é um pensador protestante, e ambos sugerem, defendem a prática da eutanásia, então, claro que houve uma reação, eles enfrentaram dificuldades em relação à sua argumentação. E essa dificuldade não foi fácil, tanto é que estamos há quanto tempo e não se tem nenhum país mais, depois desse livro, pelo menos ali na Europa, e pior ainda aqui, tem a eutanásia praticada. E o contraditório, o paradoxo, né, do tema colocado, é que o segundo coautor, o Walter Gins, 15 anos depois do livro editado, ele está completamente numa vida vegetativa. Ele não tem mais condição de viver. A vida está sendo vegetativa. E isso depois de ambos defenderem a prática da eutanásia, terem assumido esta responsabilidade, né? Então, quando chegou a hora que o seu autor, o segundo autor, teria que ter optado pela eutanásia, e, claro, ele só podia fazer isso se fosse logo no início da doença, ele não podia fazer mais quando este livro foi publicado pela terceira vez. Ele foi publicado em 2015, 95, em 2004 ele foi reeditado sem nenhuma modificação, e em 2010 saiu a sua terceira versão modificada. Por que modificada? Porque o seu coautor já estava tendo uma vida vegetativa e a prática da eutanásia proposta e assumida pelos seus autores não foi exercida. Quer dizer, a mulher do coautor,
ela agora, para essa terceira edição, ela escreve um texto. E o texto é muito interessante, porque nós temos no texto a contradição daquilo que a gente tem como convicção, às vezes. E a nossa prática, é claro, que não depende só de convicção, não depende só, embora os gregos tenham dito que o ser humano, que o homem é um animal racional, a gente sabe que a gente é muito pouco racional, o que mais funciona não é o racional, e aí está um exemplo de dois grandes homens, dois grandes pensadores, com muitos livros publicados, muito conhecidos no mundo europeu e até em outros países, porque a obra esse livro foi traduzido em muitas línguas. Infelizmente, no Brasil nunca foi. Morrer com dignidade, um alegato a favor da responsabilidade. Quer dizer, a responsabilidade que a gente teria que ter ao morrer. Não sei se realmente... Sim, essa dificuldade eu queria chamar a atenção, essa reação negativa, né, em relação à proposta deles, claro que foi difícil, porque nós sabemos que tanto os evangélicos como os católicos, a maioria de quem é cristão, quem confessa a religião, tem um posicionamento bastante conservador em relação a essas questões. Então, é claro que o Hans King, ao publicar esse livro, ele já estava cassado. Hans King foi cassado quando João Paulo II começou o seu ministério, por causa da publicação dos seus livros, porque o Hans King sempre foi um teólogo que usou a liberdade para o seu trabalho. E o que é fazer teologia? É aplicar a razão, é utilizar a ciência para explicar a fé. É isso que é uma teologia. E a fé que nós vivemos, nós a maioria, católicos ou evangélicos, não é essa. É conservadora, é legalista, e a gente não tem facilidade para essa abertura. Portanto, o sofrimento também desses autores, por causa do status que eles tinham nas religiões onde eles estavam, né, foi grande, mas eles, agora, depois dessa terceira edição, depois que do epílogo da esposa do coautor, justificando por que não chegou, quando chegou a hora, ela não fazia. Ela justificou dizendo que o seu marido não estava sofrendo. Ele não tinha noção da vida, mas não estava sofrendo. E ela não via por quê. Porque se a eutanásia se justifica para evitar um sofrimento, se é para evitar a dor, esse é um dos argumentos, claro, da eutanásia, então ela não via por que auxiliar, até que teria que levá-lo para a Suíça, porque a essa altura, embora as duas cidades sejam vizinhas, na Alemanha, e na Alemanha não se faria essa eutanásia ou esse suicídio assistido. Eu não sei se já está perto de terminar, porque eu sou muito difícil de estar acompanhando o tempo, mas eu quero dizer, não sei, que a prática da eutanásia, pela maioria dessas pessoas mais desprovidas de senso crítico, são comparadas, são colocadas como se tratasse de um suicídio. E uma coisa que os dois autores deixam muito claro, não se trata de um suicídio, porque se trata de uma prática absolutamente livre, absolutamente racional, para evitar um sofrimento, quando a vida já não tem mais condições de prosperar, quando o estado de enfermidade já não permite mais nem a cura, nem uma vida de qualidade. Então, neste caso, só neste caso, a eutanásia é proposta por esses dois autores. E a sua esposa, que parece ser contraditória por não ter praticado, ou deixado que fosse praticada a eutanásia com o seu marido, ela acha que exatamente porque a terceira coisa não aconteceu. O seu marido não estava sofrendo. E por isso ela esperou até o fim. E ele só morreu em 2013, e esse epílogo dela no livro já tinha
3 anos, que foi em 2010 a terceira edição. Agora, quem está muito mal, 91 anos, é o que ainda está vivo, é o Hans King. E Hans King é o tropeço da teologia católica. Porque Hans King, primeiro, uma coisa rara, Hans King e Bento XVI eram colegas naquela época, professores da universidade, juntos. Então, eles foram os mais novos, os mais novos participantes do Concílio Vaticano II, que se tratava de uma reunião de bispos para decisões de muita coisa na igreja. E eles não foram, claro que eles eram padres, ele foi como assessor do seu bispo. Então, todos dois, Bento XVI e Hans King. Mais adiante, Hans King permanece fiel à sua linha avançada de pensar a sua fé, e Bento XVI, claro, que não manteve essa coerência, essa fidelidade, e por isso, claro, que foi premiado, passou 20 anos, inclusive, perseguindo os teólogos que pensavam com liberdade, como é o caso dos teólogos da teologia da libertação, que foram muito perseguidos no governo do santo João Paulo II. Me parece que o santo é esse, que respeita a nossa liberdade e quer que a gente esteja convencido da nossa prática e da nossa fé. Obrigado.